E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer mais um comparativo de placas de vídeo, dessa vez com placas que custam menos de R$1.000. É claro que os preços aqui no mercado brasileiro flutuam bastante por conta da cotação, novos lançamentos que vão chegando e substituindo as placas, e mesmo o estoque de algumas lojas que acaba variando ali o preço um pouco. Mas tipicamente os preços estão nas faixas que eu vou comentar aqui com vocês hoje. Então as três placas de vídeo são GTX 1050 Ti, que hoje você acha entre 750 e 800 reais mais ou menos, tem ficado assim por um bom tempo nessa faixa de preço. Vou trazer aqui a RX 570 de 4 GB, que nós temos encontrado vários modelos a partir dos 720, 780, dependendo aí da loja, do modelo que a gente está falando. Então são placas que estão basicamente na mesma faixa de preço. E a GTX 1060 de 3 GB, que nós estamos encontrando por menos de R$1.000, também na faixa dos 920, 900 reais. Às vezes aparece alguma promoção por menos de 800 reais, ok? Com mais de 20 anos no mercado, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para o seu computador. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite e conheça também as lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardwares, os melhores PCs de game para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para Water Cooler Custom, soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. Eu vou fazer um rápido resumo dessas placas para que vocês entendam um pouco a história delas, qual é o público-alvo, onde ela foi posicionada. Vamos começar pela mais simples, que é a GTX 1050 Ti. Esse aqui é o modelo da Zotac Mini, uma fan, tá? Não é porque ela tem uma única fan que é uma placa fraca, pelo contrário, é uma placa bem guerreira, né? E tem vários modelos aí no mercado, você pode comprar o que você achar mais interessante. Essa placa tem 4 GB de memória, você tem a GTX 1050 de 2 GB e a 1050 Ti, que sempre vai ter 4 GB. A diferença não é apenas a memória, a 1050 Ti tem mais CUDA cores em relação a 1050. Ambas as placas foram lançadas em 2016, fazem parte da arquitetura Pascal Série 10 de placas da NVIDIA. Na parte de baixo dela você vai ter a GT 1030. Então a GT 1030, 1050, 1050 Ti, depois pula direto para a 1060 de 3 GB. Esse aqui é o modelo Mini ITX, não foi proposital, eu não quis trazer só modelos mini, mas são os que eu tenho disponível aqui. É uma placa da Gigabyte com um pequeno overclock de fábrica. Você acha esse modelo específico hoje na faixa dos 1.100 alguma coisa, porque modelos ITX são geralmente mais caros que os modelos normais. Então, na tabela final que eu vou mostrar de custo por frame, eu peguei o menor valor de cada placa que eu encontrei e vou colocar naquela tabela para vocês, ok? Então essa placa foi lançada também em 2016, você tem a 1060 de 6 GB e a de 3 GB, que é o caso dessa. Novamente a diferença não é apenas da memória, a de 3 GB tem menos CUDA cores. Hoje o que você encontra no mercado é a 1060 de 3 e de 6 GB com algumas variantes GDDR5X. Essas GDDR5X podem ser um pouco mais rápidas, com um ajuste que eu fiz aqui no canal, você pode conferir, esse vídeo está aparecendo aqui no canto. Então basicamente, como a NVIDIA posicionou essas placas? A 1060 no seu lançamento é uma placa para Full HD alto e alguns jogos no Ultra 60 FPS. Tanto é que hoje é a placa de vídeo mais usada do mundo segundo os dados da Steam. Não apenas a de 3, como a de 6 GB, eles não fazem distinção. Então é uma placa bastante popular e que está sendo substituída aí por novas placas como a 1660 Ti e provavelmente a 1660, que deve entrar no mercado em breve. A 1050 Ti, por ser uma placa um pouco mais simples, foi posicionada também para o público que quer rodar Full HD, mas os jogos mais leves, ali os MOBAs e até os jogos AAA, mas reduzindo um pouco a qualidade gráfica. Enquanto aqui a gente roda alto e ultra, aqui a gente pega médio, dependendo do jogo, alto, 60 FPS. Fez bastante sucesso, faz na verdade, tanto é que, se eu não me engano, é a segunda placa de vídeo mais usada do mundo do lado da 1060. E aqui nós temos a RX 570 também da Gigabyte. Esse aqui é o modelo Dual Fan, mas é um dos modelos mais simples que a Gigabyte oferece entre as 570.
Essa aqui é uma placa que ficou sumida no mercado por muito tempo, por conta da mineração de criptomoedas. O pessoal comprava direto essas placas, sumia dos estoques. Agora, quando a mineração já deu uma bela, reduzida, essas placas voltam a aparecer nas lojas em preços bem interessantes, principalmente após alguns cortes de preço que rolou lá fora. Você acha vários modelos de 570 por menos de R$800, às vezes até mesmo em algumas promoções beirando a faixa dos R$700. Esse modelo específico está na casa dos 789 mais ou menos, tem 4 GB de memória, a mesma quantidade da 1050 Ti. O diferencial que essa placa oferece é um desempenho consideravelmente superior em relação à 1050 Ti, na faixa dos 40%. Ela briga, na verdade, com a 1060 de 3 GB. Principal diferencial, tem 1 GB a mais em relação a 1100 de 3 GB e é mais barata, ok? Então, sem mais enrolação, vamos ao comparativo. Na descrição eu vou deixar a bancada utilizar todos os detalhes. Eu vou passar rapidamente pelos gráficos para que vocês possam ver o comparativo lado a lado aí. Então nós temos aqui os jogos CSGO, Battlefield 5, Assassin's Creed Odyssey, todos na resolução Full HD, e vocês estão vendo os presets que eu utilizei aí. O que a gente vai ver aqui é que na maioria dos testes a 1060 de 3 GB é uma placa um pouco mais rápida que a 570. Tem jogos que a 570 vai ficar à frente, como o Battlefield 5, o Far Cry, tá? O Shadow of the Tomb Raider, e tem jogos que a 1060 vai ficar especialmente bem acima, como é o caso de GTA, que é um jogo que a gente sabe que roda melhor em placas da Nvidia. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, no GTA, que a diferença é bem grande de uma 1060 para uma 570. E na verdade, a 1060 consegue ser mais rápida que a própria 580 no GTA. Mas o inverso também acontece. Tem jogos aqui, por exemplo, como o Resident Evil 2, cuja engine acaba rodando melhor nas placas AMD, desde o Resident Evil 7 já era assim. A gente vê, por exemplo, que acaba acontecendo casos onde a diferença também é bem maior em relação a uma 1060 de 3 GB, mas basicamente é isso. Na parte de baixo, 1050 Ti, alguns jogos ela consegue até encostar na 570, mas a 570 é uma placa consideravelmente superior à 1050 Ti, o que acaba complicando a vida dela. Agora que essas placas 570 começaram a baixar, a vida da 1050 Ti fica bem difícil, porque no mesmo preço, tendo a mesma quantidade de memória, só que a 570 sendo 40% superior, geralmente, na média, é uma situação bem delicada e a 570 acaba sendo uma opção bem melhor, assim como era a 470 lá em 2016, quando foi originalmente lançada. Essa aqui trata-se apenas de uma atualização da 460 com mais clock, ok? Enfim, vocês podem pausar aí o vídeo, olhar os gráficos com calma, tá? O que realmente importa, que a gente vai ver aqui, é a performance relativa, onde eu fiz a soma das médias de FPS e montei um gráfico de diferença percentual. É muito mais fácil entender assim. Então a gente vê aqui que basicamente a 570 é 4% mais fraca que uma 1060 de 3 GB, então a performance fica bem pau a pau. Alguns jogos ela ganha, alguns jogos ela perde, na média final a 570 ainda perde um pouquinho. Mas a 1050 Ti acaba ficando aí 41% abaixo na média final em relação a 570 e um pouco mais distante ainda em relação a 1100 de 3 GB. Então observe que existe um gap muito grande de uma 1050 Ti para uma 1060 de 3 GB. Aonde que a 570 está entrando? Está entrando nesse meio termo, para entregar mais desempenho que a 1050 Ti, num preço ali abaixo da 1060, que é o principal diferencial dela. Nós estamos vendo agora o custo das placas, atualizado em dia 12 de março, né? Nem todas as placas eu encontrei em estoque, então é difícil falar, ó, esse modelo custa exatamente isso. Então eu fiz uma média dos preços que eu encontrei aí, procurei pegar os menores preços sempre que possível, porque é o que as pessoas fazem
geralmente. Então nós temos aqui a 1100 de 3 GB, que tipicamente você vai achar por R$ 928, às vezes 950, alguns modelos um pouco melhores na casa dos R$ 1.000, então tende a dar algumas diferenças. Ela rendeu mais frames na média, assim como a gente já viu. Nós temos aqui a 570 GB, está custando na faixa dos R$ 756, tem alguns modelos por 720, alguns modelos por 780, então eu peguei mais ou menos uma média ali. E a gente tem aqui a 1050 Ti de 4 GB, modelo mini, esse sim eu achei o modelo exato, está na faixa dos R$ 739 e rendeu bem menos frames que as duas placas. Então assim, eu quero ressaltar para vocês que esses gráficos não são 100% precisos porque o preço flutua o tempo todo. De repente, daqui a um mês, os preços já mudou completamente por conta de lançamento, de estoque. Então, é um preço de agora para você tomar como base, tá? É interessante porque a gente vê que a 570, ela tem um preço bem menor que uma 1100 de 3 GB e essa barra azul de frames é maior. O que isso indica pra gente? O próximo gráfico explica. A 570 tem um custo por frame hoje menor que uma 1100 de 3 GB. Então ela custando menos que a 1060, ela rende um pouquinho menos? Na média geral rende um pouquinho menos. Mas como ela custa bem menos, ali às vezes R$ 200 a menos, a gente acaba pagando menos por cada frame dela. Tá? Em segundo lugar fica 1060 de 3 GB e em último lugar nesse nosso comparativo a 1050 Ti, ok? Então, para finalizar o vídeo, baseado nesses dados e nos preços atuais que nós temos no mercado, a melhor opção nessa faixa de preço dos 700 a R$ 1.000, na minha opinião, é a RX 570. Eu não estou falando apenas desse modelo, os modelos XFX, Sapphire de uma forma geral. Inclusive você tem 580 de 4 GB por menos de R$ 1.000 também. É uma placa mais rápida que a 570, um pouco mais rápida, né? E fica ali na mesma faixa de preço da 1103 GB. Embora eu ainda acho, mesmo tendo uma 580 de 4 GB ali, essa placa, pelo preço que ela oferece, ela está bem interessante. Eu compraria a 570 hoje no preço que ela está. Um overclock que você faz nessa placa, ela encosta bem ali na 580, ok? Não acho que 8 GB seja extremamente necessário para uma placa dessa, onde o foco vai ser Full HD alto, às vezes Ultra, 60 FPS. 4 GB é uma quantidade boa e esse é o principal diferencial dela em relação a 1100 de 3 GB. 3 GB ainda dá para vários jogos, tem alguns jogos que os 3 GB são poucos. Eu já mostrei para vocês aqui em diversos vídeos, é só pesquisar aí no YouTube 1060 3 GB Paper IO Hard, você vai ver os testes. Ela roda geralmente bem com os 3 GB, mas tem jogos que ela encontra algumas limitações. Então, por ter 1 GB a mais, custar menos e render basicamente ali um pouquinho a menos, nos nossos testes cerca de 4%, eu considero aí a 570 uma opção hoje mais interessante, ok, pessoal? Claro que cada um tem a sua opinião, seus gostos, postem aí nos comentários o que vocês acharam desse comparativo e confira rapidamente um pouco dos testes lado a lado com essas 3 placas. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até mais. Tem um método infalível de exorcizar bruxas. Hello? Hey! Hey, what's up, Mike? How's it going, man?
Você está mesmo pedindo. A draw. We're lucky the mutants hate each other as much as they hate us. I really don't get why this zone is off limits to stalkers. The radiation and beasts are nothing special.